pedimos, Senhor, nessa manhã que com o Teu braço poderoso, com a ação do Teu Espírito, Senhor, o Senhor nos erga do chão nessa manhã. Levanta-nos, Senhor, das nossas quedas. Levanta-nos, Senhor, de todo desânimo, de todo fechamento à Tua graça, porque muitas vezes nós estamos numa situação difícil, num labirinto, e o Senhor tem a estratégia para nos dar. O Senhor quer nos guiar para sairmos disso, mas ficamos reticentes, não abrimos o coração, não abrimos os ouvidos, ficamos fechados achando que o problema é insolúvel, que nós não conseguiremos sair disso, mas o Senhor quer nos dar a direção. Eu sinto que hoje tem muitas pessoas assim, que estão numa situação, estão num problema e acham que não tem saída, mas Deus está te falando: ei, me escute, pare, eu vou te orientar, eu vou te dar a chave para abrir essa porta, eu vou te dar a direção para vencer essa realidade. Estejamos com os ouvidos abertos. Nós te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito venha sobre nós e nos dê a graça de te ouvir em profusão, com verdade. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Mateus capítulo 8, versículo do 23 ao 27. Essa mesma citação está presente em outras realidades, nos evangelhos sinóticos, de outra forma também, mas eu escolhi aqui o evangelho de Mateus. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, pois estamos perecendo. Por que tanto medo? Homens de pouca fé, respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, eu acredito muito naquilo que o Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova. Para mim isso é muito forte. O Padre Jonas nos ensinou que palavra proclamada é palavra cumprida, é palavra realizada, sabe? E muitas vezes na minha vida, como sacerdote, como pessoa, eu estava vivendo situações inusitadas, situações difíceis, agitações, e apenas por ler essa palavra, apenas por encontrar essa palavra, apenas por Deus me dar de alguma forma essa palavra, as coisas já se acalmaram, sabe? Apenas quando eu lia essa palavra, eu percebi a ação eficaz do Espírito Santo já acalmando as minhas tempestades, já acalmando o meu coração. Então tome posse que essa palavra, ao ser proclamada, como diz o salmista, ela já te ilumina, ela já acalma o teu coração, ela já traz temperança, traz consolo para a sua mente, para a sua alma. Mas é claro, a gente tem muito que aprender com essa palavra e o Padre vai falar sobre ela hoje, não é? Em primeiro lugar, esses discípulos entraram nesse barco porque Jesus pediu, né? Jesus pediu que eles entrassem nesse barco e a tempestade veio também porque eles estavam obedecendo. Isso mostra que não é porque a gente segue a Deus que os problemas não vão vir, né, gente? Os problemas também atingem aqueles que têm fé. Só que os que têm fé, o problema para eles se torna uma bênção, né? Porque, na verdade, se você for olhar do avesso, o problema é sempre uma bênção. As grandes inovações da humanidade, as grandes soluções, elas nasceram de problemas. Todo problema abre a porta para uma solução, para a inventividade, para a inovação, para um novo caminho. Então, o problema que você está vivendo, para de amaldiçoá-lo, porque, no fundo, ele vai ser uma bênção para você. Se você o enfrenta com Jesus, usando a analogia da passagem, se Jesus está no seu barco, você vai atravessar essa tempestade e ela vai te ensinar muito, ela vai fazer você crescer na fé, na virtude, na humildade, na confiança em Deus. E através desse problema e dessa tempestade, Deus vai te levar a um novo nível. Ele vai te colocar onde você nunca chegaria por você mesmo. Deus, através dos problemas, Ele nos prepara, nos amadurece, nos faz crescer na virtude e Ele nos leva a um novo nível onde nós não chegaríamos por nós mesmos. Se não fosse a tempestade que José do Egito enfrentou ao ser vendido por seus irmãos, ao ser injustiçado, ao ser preso, ele não teria se tornado o homem mais poderoso do Egito, maior potência da época, depois do faraó, né? E não teria sido um canal de salvação para sua família que estava morrendo de fome. Então, as grandes soluções do mundo nasceram de grandes problemas. As grandes inovações nasceram de grandes perguntas difíceis de serem respondidas, né? E na fé também é assim. Eles estavam ali naquele problema, mas estavam obedecendo a Deus. Então Jesus estava com eles, né?
E falando agora da tempestade em si. Eu gosto muito de meditar essa passagem, porque, gente, a tempestade é uma metáfora muito preciosa. Porque nós temos tempestades na nossa vida. E você sabe que, biblicamente falando, sabe o que significa um mar incontrolado por uma tempestade? Um mar agitado na Bíblia? Sobretudo quando você analisa o livro de Jó, não é? Que é um livro do Antigo Testamento. O mar significa o quê? Uma força assombrosa, incontrolável. O mal que vem te pega de surpresa. Uma força assombrosa e incontrolável que só o Criador pode controlar. Isso é a metáfora do mar, não é? Algo perigoso, desconhecido. Então, quando Jesus acalma o mar, Mateus está dizendo que Jesus acalmando o mar, Mateus está provando que Jesus era Deus, né? Isso era importante para os interlocutores da época. Ele estava provando que Jesus era Deus e Jesus cumpria algumas profecias do Antigo Testamento. Para nós que já nascemos cristãos, mais de 2000 anos, isso não tem importância, mas para eles tinha. E Jesus, ao acalmar a tempestade, ele declara que ele é Deus e que ele controla o incontrolável, o assombroso, o mal que nos pega de surpresa. Isso para nós é muito profundo. Eu acho que talvez você já até ouviu falar disso, muito possivelmente, mas talvez você não tenha entendido a profundidade mística, espiritual disso aqui. E hoje eu vou tentar falar um pouquinho disso. Porque veja bem, quando a gente fala de tempestade, quem já foi para Israel, eu já tive a oportunidade de conduzir várias peregrinações. Inclusive no final tem que fazer o convite, senão a Val vai me lembrar da outra. Que nem ontem, mas que bom. Esse ano ainda. Mas enfim, eu fui para Israel várias vezes. Quando você vê o mar da Galileia, você não dá nada para ele, porque é um mar mesmo, né? Um lago. Desculpa, é um mar mesmo, não. É um lago, né? Era chamado de mar porque o hebraico antigo era pobre de substantivo. Então tudo que era água eles chamavam mar, né? Mas ali, gente, é uma zona muito perigosa. Muito. Você não tem noção. Por quê? Quem já foi viu que do lado do Mar da Galileia tem as colinas do Golã, né? E o que acontece? Essas colinas são bem altas. E no topo dessa colina tem gelo. Muitas vezes neva, né, no inverno. Neva mesmo. Às vezes embaixo, mas sobretudo no topo. Às vezes até no verão tem neve lá em cima. Porque é bem alto, né? A altitude é gelada. E o que acontece em uma determinada época do ano? Acontece o degelo, na época mais perto da primavera e do verão, da neve que está no topo da colina do Golã, que está do lado ali do Mar da Galileia. Então essa massa de ar frio desce, né, do topo da colina do Golã e encontra uma massa de ar quente que está sobre o Mar da Galileia. E o que isso acontece? Quem tem noção de geologia sabe. Acontece uma tempestade com ondas de até 5 metros naquele lago. Você tem noção do que é isso? Alguns antigos chamavam esse fenômeno de siroco, né, na tradução livre para o português. Então você imagina, quando o Evangelho está falando de tempestade, ele está falando de coisa séria. Porque talvez estava acontecendo esse fenômeno lá. E por que você acha que os discípulos ficaram com tanto medo? Gente, os discípulos eram pescadores. Eles estavam acostumados a passar a noite no mar. Eles não iam ficar com medo de uma coisa simples. Eles eram homens da água. Mas o negócio era sério. E, de fato, quando a gente analisa, né, por mais que a gente tenha conhecimento técnico hoje, quando você analisa as fúrias da natureza, dá para ter medo, sim ou não? Você, por exemplo, você analisa lá lembra do tsunami que aconteceu em Sumatra em 2004? O que é um tsunami? As duas placas tectônicas que estão debaixo do mar, né? Tem um movimento de subdução, né? Ou adução, um vai para cima, para baixo, ou do lado, e aquele movimento muda ali a crosta do mar, né? Gera um movimento profundo na água, e lá onde acontece, no mar mesmo, é 1 metro, meio metro a onda, só que vai indo para a costa, o mar vai entrando, vai indo para dentro, de repente volta aquela onda. Lá em Sumatra teve onda, gente, de 20 metros no tsunami. Você tem noção que é isso? 20 metros no tsunami de Sumatra. E aí puxou, o mar veio bem para dentro, né? Quase 1 quilômetro para dentro, e voltou aquela onda enorme, que por 10 quilômetros quase varreu o que tinha. Você está entendendo? E depois veio outra onda. Então, a natureza, ela tem a sua fúria, né? Quando você olha, por exemplo, as placas tectônicas daquela falha de San Andreas, na Califórnia, né? 1.300 quilômetros de uma falha geológica que pode gerar, dentro do estado da Califórnia, que pode gerar terremotos ali que engolir metade do povo da Califórnia, um estado hiperpopuloso, né? Tem a fúria da natureza. Mas o que o Evangelho está dizendo? Jesus controla isso. Jesus controla a fúria da natureza e, agora trazendo para a nossa vida, Jesus controla aquilo que a gente não controla. Porque eu vou dizer para você, filho, filha, existem muitas áreas incontroláveis na minha, na sua, na nossa vida. E isso é o que nos faz sofrer, muitas vezes. E a raiz da ansiedade, muitas vezes, está precisamente nessa vontade de querer controlar tudo.
A pessoa se torna extremamente ansiosa quando ela vê que ela não controla o destino das coisas, quando ela não controla a realidade da família dela, quando ela não controla os filhos, quando ela não controla certas coisas. É ou não é verdade? Você pode dar nome aí às suas tempestades incontroladas. Eu tenho as minhas. Às vezes você não controla as pessoas, o comportamento das pessoas na sua família. Às vezes não, né, gente? Vamos ser sinceros. Você não controla o comportamento do esposo, da esposa, da filha, do filho, que está te magoando, que está fazendo algo errado. Mas ele já é um adulto, talvez, ou é um jovem que não te obedece. Como a gente sofre, né? Meu Deus. Talvez você não controla as suas fraquezas, né? Eu acho fantástica aquela passagem, fantástica e assombrosa. Aquela passagem de Romanos 7,19, só citando, não precisa ler, na qual São Paulo diz: Senhor, eu não faço o bem que eu quero e faço muitas vezes o mal que eu não quero. E depois ele diz: quem me libertará desse corpo de morte? Veja bem, se para São Paulo, no nível dele, falar isso, imagina a gente, comedor de arroz e feijão. Nós, pobres mortais, né? Tem fraquezas que muitas vezes você não vai controlar. E não é nem a gente que é confessor que o diga. Tem casos nos quais há ali uma preguiça moral, há uma dificuldade, sem vergonhice, como dizia minha mãe. Mas tem casos nos quais a pessoa está lutando com coisas que ela ainda não controla, ela está tentando, e na hora que ela vê, outra passagem de São Paulo, né? 2 Coríntios 12, 9b, o espinho na carne, o anjo de Satanás que me esbofeteia, né? Acho que eu disse isso ontem também, desculpa, citando São Paulo. Ele não controlava. E como é difícil diante de uma coisa que você não controla, você ter que depender de Deus. Olha, Senhor, me ajuda. Eu não controlo essa tempestade dessas fraquezas. Eu não controlo o meu temperamento. Às vezes, claro, todos nós temos que trabalhar, gente, para desenvolver as virtudes, para superar os defeitos, para imitar Cristo, para nos tornarmos outros Cristos. Mas isso é um processo. E muitas vezes é a sua fraqueza que nesse processo vai te santificar. Se você buscar Deus, obviamente, em primeiro lugar, sem se entregar à fraqueza, ao pecado, obviamente, mas essa dependência de Deus diante de algo que você não controla, é isso que te santifica, é isso que te faz mais humilde, é isso que te faz mais confiante, é isso que te faz mais tolerante, é isso que te faz julgar menos os outros. Quem julga muito os outros são pessoas que têm pouco autoconhecimento. Porque os santos, eles chegaram num nível de autoconhecimento que eles tinham uma consciência tão grande da miséria deles, que eles não se sentiam no direito de julgar os outros, né? Mas quem se acha tão salvo, tão santo, que está mandando todo mundo para o inferno, no fundo é um fariseu cego, né? Que não entendeu o tamanho da própria miséria. Ou tem que pedir: Senhor, mostra quem eu sou. Se São Francisco de Assis, se Santa Catarina de Sena reconheciam a sua miséria, o seu nada, que são doutor, Santa Catarina doutora da igreja, quem sou eu e você para julgar e definir os outros e dizer quem está no inferno e quem está no céu? Sabe? Me perdoe, é uma insensatez profunda. Mas tem coisas que você não controla, voltando ao assunto. Aspectos do seu temperamento, problemas externos. Dê nome agora àquilo que você não controla. Você pode nomear isso. Mas a boa notícia é o seguinte: Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu a autoridade sobre o que parece fora do seu alcance, tá? Ele não perdeu a autoridade. E você sabe, quando você vai lendo os grandes santos místicos, os bem de moradas elevadas, né, na espiritualidade, né, de moradas superiores, como dizia Santa Teresa d'Ávila, né, as moradas do castelo interior, você vai percebendo que eles entenderam o seguinte: os santos místicos, que santidade nem sempre tem a ver com ser um grande asceta que vence o diabo, que é poderoso, que expulsa os demônios. Não, nem sempre santidade é isso. Santidade, diziam os místicos, é você crescer cada vez mais no salto da confiança, no salto da fé, no salto da dependência de Deus. Porque eles entenderam que santidade não tem a ver com o que eu faço somente, porque a minha parte é muito pouca, muito pequena, muito pouco. Mas tem a ver com o que eu deixo Deus fazer. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso aqui rompe muitos paradigmas. Presta atenção, o padre vai repetir. Santidade, ela não tem a ver somente com o que eu faço. Eu jejuo, eu rezo. A pessoa, ela corre o risco de viver uma egolatria no processo de conversão, porque ela é o centro. É aquilo que Santa Teresinha falava das purificações ativas que eu faço, mas das purificações passivas que eu deixo Deus fazer, que são as mais profundas. Então, santidade não tem a ver somente com o que eu faço.
Porque tem pessoas que têm um temperamento mais austero, são mais desapegadas, são mais frias. Então não é nem mérito dela o ser mais asceta, o rezar mais, o jejuar mais, o tratar as pessoas com frieza, desapego. Não. Isso aí até é disposição temperamental, né? Mas a santidade não é o que eu faço somente. Eu tenho que fazer, óbvio. Não estou dizendo para você não fazer. Mas a sua parte no processo é pequena. A maior parte, é do Criador. Você que está pela rádio, eu estou apontando para cima, para você saber. É do Criador. Então os místicos, eles entenderam que a santidade, a conversão, não tem a ver com o que eu faço, mas tem a ver com o que eu deixo Deus fazer em mim. Certa vez, eu já contei isso aqui, mas repito, um padre idoso, quando eu era jovenzinho, eu perguntei para ele: padre, o que eu faço para ser santo? Um padre muito sábio. Ele me disse assim: filho, não atrapalha o que Deus está fazendo. Você quer ser santo? Deixa ele que vai te fazer santo, não é você que vai se fazer santo. Claro, existe a correspondência, existe a luta, não estou dizendo que não existe, mas no processo, na big picture, né, quando você olha o quadro todo, você lê os místicos, sobretudo do medievo, ali do século XIV ao século XVII, você vê que é mais, a santidade tem a ver mais com se deixar formar e moldar por Deus, purificações passivas, do que com o que eu faço, sabe? Às vezes Deus vai te inspirar coisas para você fazer, mas às vezes Deus vai dizer somente para você: suporta o processo do que eu estou fazendo, carrega a cruz, suporta a espera, o tempo da espera. Como é difícil esperar em Deus, não é verdade? Ontem eu apresentava o programa Para Ser Feliz à Noite, que é todas as terças de 8 às 9 ao vivo pela TV Canção Nova. Quantas pessoas se queixando, pedindo oração por sofrerem no tempo de espera. Não é fácil, mas Deus está dizendo: deixa eu te santificar, confia. É o salto da confiança, gente, é o salto do abandono, é o salto da dependência de Deus, que no meio da tempestade Ele está no meu barco, então eu confio. É importante crescer na confiança. Você vê na Bíblia, quando Jesus no Evangelho critica a dureza de coração dos discípulos, 97% das vezes essa dureza de coração não está ligada a coisas morais, não está ligada a desvio de conduta, não está ligada a roubo, como no caso de Judas, do dinheiro, mas está ligada à falta de fé. Dureza de coração está ligada à falta de confiança. Porque quando você olha para você, quando você olha para sua família, quando eu olho para mim, eu digo: não dá, eu não dou conta. Mas Deus diz: meu amigo, não é sobre você, é sobre mim. Olha para mim, siga o que eu vou te falar. Eu estou no barco. Porque imagina aqueles homens no mar, vendo aquelas ondas de 5 metros, meu Deus, é desesperador. Mas Jesus disse: olhe para mim, escute a minha voz. E o que Jesus disse quando Ele acalmou a tempestade? Qual foi a primeira coisa? Homens de pouca fé, vocês não creram, eu estou aqui no barco. Jesus, em outras palavras, está dizendo: confiem mais em quem está com você do que no que está contra você. Confie mais em quem está com você do que no que está contra você. Entregue os seus medos a mim, eu posso acalmar a tempestade. Mais importante, eu posso acalmar o seu coração. Agora veja bem, qual é a grande arma do demônio, do inimigo, desculpa dizer assim, que ele usa quando a gente está enfrentando uma tempestade? A grande arma que ele usa para nos aprisionar é o medo. É o medo. O medo é o antagonismo mais direto à fé. O inimigo, quando você está no auge da tempestade, ele usa o medo para te aprisionar. Ele quer que o medo seja o seu conselheiro. Porque o medo, ele corta as suas asas, as asas da fé. Porque na vida de fé, gente, muitas vezes a gente tem que caminhar. Mas outras, Deus vai nos fazer voar. A fé é um salto, também é um voo, né? Uma metáfora bonita. Voo da águia. Só que o medo, ele corta as suas asas, ele faz você ver só as realidades do ponto de vista natural. Padre, não tem jeito para minha família. Então é isso? Não. Existe algo que você não vê que Deus está fazendo. Existem sementes que você plantou evangelizando o seu filho que parece que caíram no ralo, mas estão lá. Na hora certa vão florescer. Talvez você nem esteja mais aqui, mas lá de onde você estiver, oxalá no céu, Deus vai te falar: tá vendo? Aquela vez quando você tinha 5 anos que você levou ela para a igreja, que você ensinou sobre Jesus, agora a semente está nascendo. Então, não escute a voz do medo, porque o medo, gente, o medo é natural. Só que o medo, quando ele cresce demais, ele apaga a fé, quando ele nos domina. E aqueles homens foram dominados pelo medo.
Eles foram dominados pelo medo daquilo que eles não controlavam. Talvez você esteja assim hoje, com um grande medo no seu coração. E é tão simples, às vezes você está diante de um problema enorme, insolúvel. Você chega diante do Santíssimo e fala: Senhor, me dá isso. Ele diz sim, já aconteceu. Você não viu, mas no processo, claro, as curas, as transformações, elas são processuais, né? Você não viu, mas já começou a acontecer. É como, eu gosto desse exemplo, você joga uma pedrinha na água, no lago, vai fazendo uma ondinha que vai gerando outra onda, até chegar ali como é que fala? A margem, né? Justamente. Às vezes é um dominó que cai, né? A carreira dos dominós e vai derrubando o outro, que vai derrubando o outro, que vai derrubando o outro. Então é simples, para Deus, é simples resolver a sua vida, o seu problema. O problema não está na falta do poder de Deus para mudar você e ajudar você na sua situação. O problema está na nossa falta de fé. O problema está no entrar na tempestade sem ter os olhos fixos em Jesus. Porque não dá para fugir da tempestade, gente, elas vão acontecer. Fora ou dentro. Às vezes você olha para uma pessoa e fala: mas a vida daquela pessoa é tão tranquila. Você não sabe as tempestades que a pessoa vive dentro, sabe? Tem pessoas que Deus permite uma purificação externa, porque as pessoas são muito boas, resolvidas internamente. Mas tem pessoas que vivem tempestades constantes interiores, na mente, no temperamento, com fraquezas. Por isso que a gente não pode julgar, né, a luta do outro, porque cada sorriso, cada face esconde muitas vezes uma luta que a gente não entende, mas que Deus sabe. Deus vê a batalha daquela pessoa para ser quem ela é. Quando Deus vê uma mãe de família, um pai de família, um padre, a gente que vocês gostam de julgar padre, vou dizer para você, você não sabe quanto custa ser quem a gente é, né? Ensinar o que a gente ensina, viver o que a gente vive, né? Cuidado! Mas Deus vê a sua luta. E no meio da sua tempestade, seja externa ou interna, mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Eu repito, confie mais naquele que está com você do que naquilo que vem contra você. Porque o que Jesus ensinou àqueles discípulos? Olha, tem uma tempestade violenta, né? Que surge de repente. As tempestades vêm às vezes inesperadas, surgem de repente, né? Mas nessa situação eu estou no barco, né? Eu estou no barco e isso basta. Muitas vezes, gente, o nosso maior consolo não será a resolução dos nossos problemas total, porque às vezes a gente não está vendo isso. Muitas vezes o nosso maior consolo será a certeza de que Jesus está no barco. Pronto. Eu estou na tempestade. O bicho está pegando. A situação está difícil, mas Jesus está no barco. Esse precisa ser o consolo. Jesus está no barco. E se Ele está no barco, o barco não vai afundar. Confie mais em quem está com você do que naquilo que vem contra você. Talvez hoje você esteja no meio de uma ação judicial, processando você, as pessoas processando você, ou você esperando uma causa na justiça, ou você que perdeu até alguém, parece que o barco afundou, não afundou. Se alguém foi, é porque tinha que ir, é porque Deus quis escolher essa pessoa, e você está aqui por uma razão, porque a sua missão não acabou, ela continua. O barco não afundou. Você está desempregado, mas olha, talvez aquele emprego não seria o melhor para você no momento. Ou talvez aquelas pessoas foram desonestas no mistério da iniquidade e te prejudicaram. Mas olha, o que o diabo tirou de você, Jesus vai devolver 7 vezes mais, tá? Porque Ele é fiel e Ele está no barco da sua vida. Então, no meio da tempestade do incontrolável, a certeza que Jesus controla, que Jesus é o centro, que Jesus está no barco, é o nosso consolo. E o salto da fé, o salto da confiança. Tem gente que não entendeu o que é fé. Eu tenho fé porque Deus me deu dinheiro, eu tenho fé quando Deus paga a minha conta, eu tenho fé quando tudo dá certo. Não, a fé ela é aplicada quando as coisas dão errado. Aí que você tem fé. O resto você não tem fé, você tem visão, né? A fé, diz a carta aos Hebreus, é a certeza do que a gente não vê. Não é visão, é antegozo, é antecipação espiritual, né? Antevisão do que ainda não aconteceu pela fé. É o crer que Deus é maior do que acontece, do que aquilo que acontece. E você sabe que, caminhando já para o fim da reflexão, me chamou muita atenção, né? Aqui o versículo 27 que diz assim: no final os discípulos viram Jesus acalmando a água, acalmando o mar, acalmando o vento, e eles disseram, né? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você sabe o que isso quer dizer?
Muitos ali daqueles discípulos, mesmo tendo visto a multiplicação dos pães, mesmo tendo visto a cura do paralítico, mesmo tendo visto alguns sinais, muitos deles ainda não acreditavam na divindade de Jesus. Porque aqui nós estamos em Mateus 8, não estamos em Mateus 16, onde Pedro disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, por uma revelação do Espírito Santo, né? Então ali eles estavam entendendo quem é Jesus. Será que é um Messias? Será que é um profeta? Será que é um guru? Será que é um filósofo? Mas depois da crise que eles passaram e da ação de Jesus, eles disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O que isso quer dizer? Que a crise revela quem é Jesus de forma mais profunda. Muitas pessoas não entenderiam quem é Deus se não fosse as crises que elas passaram e superaram pela fé com Jesus e em Jesus. É a crise que te revela quem Deus é. É a crise que te revela a identidade de Cristo e revela a sua identidade em Cristo. Muitos de nós vamos ficar a dever a nossa salvação às crises e problemas que enfrentamos na vida, como dizia São João Paulo II na sua encíclica Salvifici Doloris. Fantástica. Eu fiz a minha monografia de teologia sobre essa encíclica, falando sobre o sentido, cristão do sofrimento humano. Muitos de nós vamos ficar a dever a nossa salvação, oxalá a alcancemos, as crises que enfrentamos, as lutas que enfrentamos. Você está enfrentando uma crise no seu trabalho? Eu sei, não é fácil. Você queria ascender profissionalmente, crescer, ainda não deu certo. Você está tentando, você começou um trabalho na internet, você estudou tanto para chegar aí, ou você precisa ganhar mais, tem mais filhos. Faça a sua parte, claro, mas também entenda que essa crise revela quem Jesus é. As tempestades que a gente enfrenta fazem a gente conhecer Jesus além das palavras, mas com uma experiência viva. É aquilo que Jó disse no final do seu livro, depois de passar tudo que ele passou. E Jó, nossa, chapa ferveu pro lado dele, Ele disse: Senhor, eu te conhecia somente em palavras, mas agora meus olhos te viram. São as crises que potencializam o encontro pessoal com Jesus mais profundo que a gente pode ter na nossa vida. Não é só o batismo no Espírito Santo, claro, obviamente, Mas na crise você encontra a divindade, você se encontra com Jesus. A crise, ela vai retirando as cascas, A tempestade, ela vai retirando. É como aquela árvore que está cheia de cascas, tem um caule central ali, E tem aquelas cascas, aquelas crostas do lado ali. Vem a tempestade, vem uma enxurrada. Muitas vezes tira aquilo lá e deixa só a essência da árvore, A tempestade também faz isso. Muitas pessoas falam como é ruim enfrentar uma depressão, uma tempestade, Mas poucas pessoas falam quanto é bom passar por tudo isso e colher, armazenar o aprendizado que tudo isso nos dá, A vida, a sabedoria, o discernimento, a fé. É um salto na fé quando você enfrenta uma tempestade e a supera com Jesus. É um salto na confiança, é um salto nas virtudes. Talvez a sua vida viva em estado de crise, Esteja em estado de crise pelo casamento que você fez, ou pela escolha que você fez, ou pelas consequências dos seus erros. Ou você está triste porque você queria ter alguém, você queria ter casado, essa pessoa não apareceu. A carência só, se apaixonando pelas pessoas erradas, às vezes se apaixonando até pelas árvores aí pela rua, Pelos postes. Eu sei, é difícil, estou brincando, mas eu entendo a sua dor. Mas olha, enfrente tudo isso com Jesus e coloque-o no centro da sua vida, no centro. Eu sei que a tempestade machuca, que a espera dói. Você tentando engravidar, já teve 3 abortos espontâneos. Mas mantenha os seus olhos fixos em Jesus. E saiba que tudo que Jesus tem para você e para mim é o melhor. Tudo. Mas não é o que eu queria. Mas eu tinha esse sonho. Confia. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece melhor do que a gente mesmo, Então talvez o que você gostaria de ter, para você no processo te faria mal, Então Deus sabe o que Ele está fazendo. Por isso que o Senhor está dizendo: ei, filho, filha, confia em mim. Entrega o seu coração. Não se deixe abater pela onda que vem, que é grande, pelo barulho do vento, Porque o mal gosta de fazer barulho, Vem de uma hora para outra e tal. Mas não esqueça, é o barulho da onda, é o tamanho do barulho do vento, o tamanho da onda, o barco balançando, entrando água. Mas não esqueça, no meio de todo esse furdunço aí, tem um Deus deitado no fundo do barco. Cuidando de você e dizendo: eu estou aqui.
eu te amo. Eu te amo, não é pelo que você me dá em troca. Eu te amo porque eu sou o teu Deus, porque você é minha criatura. Eu quero manifestar minha glória na sua vida. São nos problemas, gente, que Deus revela a identidade dele e que Deus manifesta a glória dele na nossa vida. Sabe essa situação de hoje? É difícil, eu sei. Eu respeito a sua dor, o seu sofrimento, tá? Muito carinho como padre, eu também tenho as minhas lutas. Eu digo para você, não tenha medo desse problema, ele não é maior do que Deus. Não tenha medo desse sofrimento. Deus vai manifestar a glória dele na sua vida através de tudo isso. Lembra quando os emissários de Lázaro, das irmãs de Lázaro, foram chamar Jesus? Senhor, aquele que tu amas está morrendo, vem logo, Lázaro está morrendo. Jesus disse, não, fica tranquilo. Essa doença não vai ser para a morte, mas vai ser para a glória de Deus ser manifestada, né? E Lázaro veio a morrer, óbvio. Mas Jesus, depois de 4 dias, o ressuscitou. Foi o grande sinal ali, né, messiânico, né? O último dos 7 sinais de João, né, que completam a manifestação da divindade de Jesus, né, teologicamente falando. Então, saiba que essa morte aí da depressão, da ansiedade que você está vivendo, dessa doença, você tratando esse câncer, fazendo essa hemodiálise, nossa, como é difícil, eu sei. Essa doença que surgiu do nada, você não consegue ficar em pé direito. Essa luta, você é jovem, tinha tantos sonhos, né? Como mais uma vez eu digo com todo respeito, mas não aconteceu o que você esperava. Confia em Jesus. E saiba que Ele não se atrasa. Se você confiar nele, se você ser uma mulher, um homem de oração, se você manter os seus olhos fixos nele, a glória dele vai se manifestar e você vai atravessar do outro lado do mar, dando glória, celebrando e colhendo frutos maravilhosos. Confie em Deus. Obrigado, Senhor, porque hoje, somente pela proclamação dessa palavra, somente por essa pregação, o Senhor já acalmou. Não é que o Senhor está acalmando, o Senhor já acalmou. Eu proclamo isso profeticamente, no nome de Jesus. O Senhor já acalmou a tempestade em muitas mentes. O Senhor já acalmou a tempestade em muitos pensamentos. O Senhor já acalmou a tempestade em muitos corações. Pessoas que estavam inquietas, pessoas que estavam agitadas, pessoas que estavam com medo. O Senhor já as acalmou, Jesus. Com a proclamação dessa palavra, com essa pregação, o Senhor já acalmou. Obrigado porque o Senhor está tocando pessoas que perderam entes queridos, que tinham desistido. O Senhor as está levantando agora pela fé, porque a missão delas ainda não acabou. Obrigado porque muitas perguntas que estavam sem respostas foram respondidas nesse momento da ministração da palavra, não por mim, mas pelo Senhor que age pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque ainda que a tempestade seja forte, ainda que os ventos sejam intensos, ainda que o mar esteja agitado, o Senhor está no nosso barco e o nosso barco não vai afundar. Obrigado, Senhor, porque maior é aquele que está conosco do que aquilo que vem contra nós. Obrigado, Senhor. Eu sinto que Jesus está tocando muitos corações nesse momento, em especial uma mulher chamada Márcia. Você deixou, filha, o desespero dominar o seu coração. Você não tem nem dormido direito, mas o Senhor está libertando você agora e te dando o dom da fé e da esperança. Pessoas que estavam muito desesperadas e frustradas diante da situação dos filhos. O Senhor te consolou e falou contigo, recobra o ânimo, levanta a cabeça, volta ao combate da oração pelos seus filhos. Deus está ouvindo e fazendo. Pessoas também sofrendo muito nos casamentos, nos relacionamentos. O Senhor continua. O Senhor redirecionou o olhar do seu coração para Ele nesse momento e não para os problemas. Pessoas com tempestades financeiras, o Senhor manifesta a sua glória e diz, eu estou contigo, coragem. Pessoas que tinham abandonado a luta, deixado de lutar, o Senhor levantou você e te deu novas armas. Continue lutando pela oração, continue lutando para superar isso, não entregue os pontos. O Senhor está no barco, muito consolo, muita libertação, muita cura o Senhor traz nesse momento e Ele renova a fé e a esperança de muitos corações.